Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto e estarei este ano, juntamente com outros monitores, Alexia, Cristóvão e Natália, trazendo novos podcasts. Começaremos esse novo ciclo com o caso clínico de um paciente com ascite, febre e dor abdominal, esmiuçando o nosso pensamento clínico para montarmos uma linha de raciocínio eficiente. E antes de começarmos, apenas um aviso. Esse material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo permitido seu uso por profissionais de outras áreas. O caso clínico fala de uma paciente idosa, com 73 anos, que queixa-se de problema no fígado. Afirma ter percebido, há aproximadamente 2 anos, o começo do aumento do volume abdominal. Isso é importante, então a gente já bota a nossa lista de problemas aqui do lado. Aumento do volume abdominal. E do inchaço das pernas pouco tempo depois. A gente vai colocar aqui em seguida. Edema de membros inferiores. Juntamente com esses sintomas, notou o início da dispneia associada, não tolerando o decúbito a 0 graus. Negando também a dispneia dos esforços, aos esforços. Então a gente bota aqui ortopneia, lembrando que ela não tem muita relação com o esforço, pelo que ela falou. Afirma que durante a investigação de seu problema hepático, foi descoberta a infecção pelo vírus B, o vírus da hepatite B, sendo internada algumas vezes e sendo submetida a diversas paracenteses, diagnóstica e de alívio. Então a gente vai botar aqui na nossa lista de problemas também, infecção pelo vírus B e também histórias de paracenteses de repetição. O que isso quer dizer? Vamos, mais na frente a gente vai comentar sobre isso. Durante esses 2 anos, a paciente percebeu perda ponderal de aproximadamente 20 quilos, não tendo episódios de febre nesse curso. Ou seja, ela teve uma perda ponderal importante de 20 quilos em 2 anos. Então, na nossa lista de problemas aqui desse pedaço do caso clínico, a gente deixa dessa forma: aumento do volume abdominal, edema de membros inferiores, ortopneia, infecção por vírus B, história de paracentese de repetição e perda ponderal importante de 20 quilos em 2 anos. Continuando o caso, a paciente relata que a penúltima internação ocorreu há 1 mês, por conta de sonolência, alterações de memória, principalmente alopsíquica, e alteração da urina, estando esta mais escura, amarelo concentrado, pelas informações que ela disse. Alega também falta de apetite e vômitos pós-prandiais precoces nesse período, negando a eliminação de conteúdo hemorrágico. Então vamos com calma, A paciente então relatou sonolência e alterações de memória. A gente vai colocar isso na nossa lista de problemas, porque é muito importante. Provavelmente é uma paciente com ascite, vindo relatando também sonolência e alterações de memória, a gente já pode começar a pensar alguma coisa relacionada à cefalopatia, Deixar isso já stand-by no nosso pensamento. Então a gente bota na nossa lista de problemas, que é importantíssimo. Urina concentrada, porque ela relatou isso, a urina mais escura, amarelo concentrado. Vamos colocar isso também na nossa lista de problemas. Falta de apetite, ok, pode ser um quadro relacionado à hepatite B, mas também pode ser por conta de alguma compressão extrínseca, do estômago, por conta da própria ascite, por exemplo, que também seria a explicação desses vômitos pós-prandiais precoces. Então a gente vai botar aqui na nossa lista de problemas: vômitos pós-prandiais precoces, tá bom? E ela negou a eliminação de conteúdo hemorrágico. Isso é importante também a gente deixar isso, claro. A internação atual é devido à presença de maior aumento do volume abdominal nas últimas 2 semanas, com extravasamento de líquido claro e límpido pelo orifício da última paracentese, no quadrante inferior direito abdominal, realizada há 1 semana. Além da presença de 3 episódios de febre de aproximadamente 38 graus, ocorrendo há 2 dias, e sendo aliviada com dipirona. Além disso, afirma ter começado quadro de dor abdominal há mais de 1 semana, inespecífico, de menor intensidade. Então é importante o que desse parágrafo que dá várias informações para a gente relevantes. Bom, a paciente fala do maior aumento do volume abdominal, ou seja, está aumentando, está piorando. Então piora do aumento do volume abdominal na nossa lista de problemas. Saiu o líquido claro do orifício da paracentese, então saídas de líquido pelo orifício da paracentese, colocaremos na nossa lista de problemas. 3 episódios de febre, paciente com ascite, vindo com febre,
paracentese de repetição, tal, febre. Pô, vamos deixar isso aí de alerta, né? Porque é um paciente com febre e ascite, a gente já pode até pensar numa peritonite bacteriana espontânea, como vamos comentar mais à frente. Então, colocaremos na nossa lista de problemas. E, além disso, um quadro álgico inespecífico, tem diversas causas, né? No abdômen. Então, a gente bota na nossa lista de problemas também o quadro álgico inespecífico, né? Abdominal. Então, nossa lista de problemas seria o quê? Sonolência, alterações de memória, urina concentrada, vômitos pós-prandiais precoces, piora do aumento do volume abdominal, saída de líquido pelo orifício da paracentese, febre de 38 graus recente e quadro álgico abdominal inespecífico. Além disso, a paciente afirma ser hipertensa desde os 60 anos, quando foi diagnosticada, né, com hipertensão, controlada com medicamentos, ao qual não soube especificar. Então, botamos na nossa lista de problemas hipertensão arterial sistêmica. Nega outras doenças e afirma ter insônia, dormindo apenas 3 horas por dia em média. Então, a gente bota na nossa lista de problemas também a insônia, né? Nega qualquer tipo de vício, como tabagismo e ou etilismo. Isso é importante, né? Diante de uma paciente com ascite, né? A gente investigar pelo menos o etilismo. E ela negou, nunca tomou álcool, né? Ela mora em uma moradia com boas condições e com saneamento básico adequado, né? Afirma ter muitos familiares com a mesma infecção que ela. Opa, uma história familiar. Né, história familiar para infecção de hepatite B. A gente bota na nossa lista de problemas. Isso é muito relevante, né, no quadro dela. Como 3 irmãos, sendo 2 falecidos por causa do quadro hepático, e seus pais, falecidos por outras causas, né? A mãe morreu de AVC e o pai teve um infarto. Então, a gente já bota, né, no nosso lista de problemas, história familiar de infecção por hepatite B. Isso é importantíssimo, porque provavelmente foi um caso de transmissão vertical que cronificou e levou essa paciente a uma cirrose, talvez, né, como a gente vai investigar mais na frente. Mas a gente já deixa isso na nossa lista de problemas, que é uma informação muito relevante. Em relação ao exame físico, encontramos uma paciente estável hemodinamicamente, né, em bom estado geral, acordada, orientada no tempo e espaço, cooperativa com o examinador, normocorada, hidratada e cianótica. Contudo, ictérica, 2 cruzes em 4. Então, colocamos na nossa lista de problemas o que? Icterícia. É uma paciente emagrecida, né? Fato, então, que a gente coloca na nossa lista de problemas, emagrecimento, deitada a 45 graus para evitar a dispneia de decúbito. Então, a gente encontrou essa paciente com essa atitude no leito, né? Deitada a 45 graus para evitar essa dispneia de decúbito, né? Com telangiectasias em tronco e em face, ou seja, é uma paciente com telangiectasias, então a gente coloca na nossa lista de problemas, né? Equimoses, principalmente em tronco e membros superiores, adicionamos isso também na nossa lista, equimoses. Com edema de membros inferiores e cacifo de 2 cruzes em 4, suprapatelar e aumento do volume abdominal, ou seja, é uma paciente em anasarca, né? Aquele edema generalizado, edema de membros inferiores e ascite. Então, a gente coloca a anasarca na nossa lista de problemas, lembrando, né, que ela tem uma ascite. Abdômen distendido, tenso, com timpanismo, maciez de decúbito pouco perceptível, né? Contudo, piparote positivo, confirmando a nossa suspeita de ascite, né? Com circulação colateral tipo porta, ou seja, a gente coloca nas listas de problemas aqui circulação colateral tipo porta. E hérnia umbilical, também adicionamos a hérnia na nossa lista, né? Possivelmente essa hérnia tendo relação, né, com quadro ascítico. Abdômen peristáltico, apesar de tudo, né? Palpação superficial sem alterações e profunda, dificultada pela distensão abdominal, né? Porque isso pode acontecer, é tão distendido, tão tenso o abdômen do paciente que você não consegue fazer palpação profunda, né? E ausência de flapping. No aparelho cardiovascular não tem alterações dignas de nota, contudo o respiratório apresenta aquele murmúrio vesicular reduzido em bases, né, que é muito relacionado a esse paciente com ascite de grande monta, né, eupneica em ambiente sem ruídos adventícios. Então a nossa lista de problemas aqui que a gente coletou do exame físico vai ter o quê? Icterícia, emagrecimento, emagrecida, telangiectasias, equimoses, anasarca, né, edema de membros inferiores e ascite, circulação colateral tipo porta, hérnia umbilical e murmúrio vesicular reduzido em bases. Vamos agora organizar e filtrar nossa lista de problemas para pensarmos nos possíveis diagnósticos sindrômicos em um primeiro momento, para que dessa forma possamos orientar nossa investigação. Temos assim uma paciente com ascite, edemas de membros inferiores,
ortopneia, infecção pelo vírus B, hepatite B, perda ponderal importante, emagrecimento, emagrecida, história de alteração de consciência, febre, dor abdominal inespecífica, hipertensão arterial sistêmica, icterícia, telangiectasias, equimoses, circulação colateral portal, hérnia umbilical e murmúrios vesiculares reduzidos em base. Tá? Então a gente filtrou nossa lista de problemas, chegamos ao final com o que é importante para a nossa investigação, né? Que seriam essas informações aqui. Bom, pela história do aumento do volume abdominal, histórico de paracentese de repetição, né, que é um procedimento realizado em casos de ascite, com intuito de diagnóstico ou mesmo de alívio, e pela história de dispneia concomitante a este aumento de volume e achados do exame físico, né, como o piparote positivo e murmúrios reduzidos em bases pulmonares, podemos o quê? Confirmar a síndrome ascítica. Então, com essas informações, a gente confirma uma síndrome ascítica e também uma síndrome edemigênica, contemplada pela presença de edema, né, de membros inferiores. Observa-se que a hérnia umbilical e a dor abdominal inespecífica podem ser manifestações associadas à própria ascite, ainda mais uma ascite importante como a da paciente que a gente discutiu. Outra coisa, né? Pela presença da própria ascite, icterícia, telangiectasias e equimoses, apesar da ausência do relato de sangramentos, né? E também pela presença da circulação colateral tipo porta, perda ponderal importante, história de alterações de consciência, podemos pensar na síndrome da insuficiência hepática e também na síndrome da hipertensão portal. Ok? Então, temos, né, essas 4 síndromes para deixarmos, né, na nossa cabeça. A síndrome ascítica, edemigênica, de insuficiência hepática e síndrome de hipertensão portal. Agora vamos ter que dar uma pausa no nosso podcast para começar em uma segunda parte, né? Então não deixe de curtir a nossa página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense e até a próxima.